Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. A Grécia está oficialmente sem resgate. Hoje o Eurogrupo volta a reunir para avaliar a última proposta do governo grego. Alexis Tsipras pediu à Europa um terceiro resgate no valor de cerca de 30 mil milhões de euros. Resta saber se os credores vão tomar alguma decisão antes do referendo de domingo. É uma carta oficial de uma página. Vem assinada por Alexis Tsipras e é endereçada ao presidente do Eurogrupo. Traz mais uma proposta de ultíssima hora. O primeiro-ministro grego pede um terceiro programa de resgate à Europa sob a alçada do mecanismo de estabilidade europeu e 2 anos de financiamento para o programa de pagamento da dívida. Tsipras fez ainda outro pedido para que fosse considerada a extensão do segundo programa por um curto período de tempo para evitar um default técnico. Mas o Eurogrupo rejeitou a proposta e deixou o programa expirar. A Grécia falhou o pagamento de 1,5 mil milhões de euros ao FMI e está agora oficialmente sem resgate. Quer o Mecanismo Europeu de Estabilidade, quer o FMI publicaram documentos oficiais a comunicar o evento. Mas o facto de o Eurogrupo ter rejeitado a extensão do segundo resgate não significa que não esteja preparado para negociar o terceiro pacote de ajuda externa pedido por Tsipras. On the element of the extension, I think we're beyond that point. That comes too late for many reasons, and asking for a new program is always possible. That is quite a procedure to go through. The institutions will again have to do a lot of work on that. And in the meantime, as you know, the situation in Greece, in the Greek economy, in the Greek banks, has deteriorated even more, unfortunately. So it's a very difficult path to consider. But given the current political position that the Greek government is taking, it's very difficult to have constructive talks. E voltamos à carta. O governo grego escreve: a Grécia diz-se totalmente comprometida com o pagamento do serviço da dívida, de uma forma em que esteja assegurada a economia grega, crescimento e coesão social. E reforça que o empréstimo, sem especificar o montante, vai ser usado exclusivamente para fazer face aos pagamentos do serviço da dívida. A carta passa completamente ao lado de questões que pesam no futuro próximo da Grécia, como as exigências dos credores e o referendo de 5 de julho. Ainda assim, ao mais alto nível, a carta foi vista com algum otimismo. J'ai passé toute ma journée à prendre de l'influence sur les événements qui se passent à Athènes et qui probablement vont produire des résultats qui ne correspondent pas os artigos que vous avez écrits aujourd'hui. Resta agora saber se as notícias vão mesmo ser outras. O Eurogrupo foi adiado 6 horas para as 4h30 da tarde, hora de Portugal. Os ministros europeus querem ter tempo para analisar a carta de Alexis Tsipras. São convidados hoje do Conselho Consultivo o advogado Jorge Neto e o economista Hélder Oliveira. Muito bom dia aos dois. Hélder Oliveira, a Grécia entrou ontem oficialmente aqui em cumprimento perante o Fundo Monetário Internacional. Quais é que são as consequências assim mais imediatas desta falha? Bem, imprevisíveis, não é? De facto, como imprevisível é a agenda que estamos a defrontar. A cada momento temos uma notícia diferente e, portanto, é realmente muito difícil para ver o futuro. Na passada quarta-feira, eu estava convencido que, de facto, íamos encontrar um caminho concreto, embora difícil para a Grécia, mas tudo indicava que se iria chegar a um acordo. E, de repente, tudo se modificou. Hoje mesmo, as notícias fluem com uma sequência realmente quase absurda e, de facto, é muito difícil saber o que vai acontecer. Provavelmente, o próprio Tsipras tem agora uma atitude que, sobre a hora, é um pouco difícil de explicar, porque ele, ao mesmo tempo, convoca o referendo e hoje pede o resgate de 30 mil milhões. É, de facto, um pouco complicado interpretar aquilo que é o pensamento das duas partes, porque também da parte europeia nós podemos verificar que, apesar de tudo, há uma diversidade de opiniões que se manifesta em várias circunstâncias. Ontem, o Pierre Moscovici, que é uma pessoa que eu considero bastante, foi antigo ministro das Finanças da França, é uma pessoa com uma cultura europeia notável, ele próprio descendente de judeu-romeno, julgo eu, portanto, tem uma visão mais global daquilo que é a Europa e os problemas europeus, portanto, foi desmentido por um porta-voz da União Europeia, o que é uma coisa um bocado da Comissão, que é um pouco complicado. Portanto, o que se passa neste momento é que a crise grega é realmente muito complexa
E nós verificamos que, por um lado, analisamos isso do ponto de vista económico e, de facto, a situação é dramática para os gregos, mas há uma opinião dominante neste momento, e o que é muito importante, que é chamar a atenção para aquilo que é a situação estratégica da Grécia. E os americanos estão profundamente preocupados com isso. As sucessivas declarações que vêm do lado americano são de ponderar realmente, e os europeus têm que pensar sobre isso. Eu, aliás, trazia hoje aqui um livro que achei muito interessante do antigo secretário de Estado do Tesouro americano, Timothy Geithner, que realmente fala de uma visita que fez ao Ministro das Finanças alemão e sai de lá extremamente preocupado, porque de alguma forma o Ministro das Finanças alemão acha que aquilo que vai acontecer à Grécia pode ser uma vacina contra as tentativas de alterar aquilo que é a posição dominante na União Europeia. Portanto, há realmente algo que é difícil explicar o que é que vai acontecer. Agora, eu espero que o bom senso realmente possa vir ao de cima. A Europa não tem grandes líderes, infelizmente. O líder que aparece é Angela Merkel, mas às vezes é difícil perceber o que é que Angela Merkel vai efetivamente decidir. Eu espero que ela, com toda a experiência que apesar de tudo tem ao longo de 10 anos de liderança do governo alemão e da Europa, chegue a uma posição razoável e, no fundo, expresso novamente aquilo que é a minha posição de crença nas instituições europeias e achar que sem uma Europa realmente forte, de facto, nós, Portugal, não vamos ter um futuro brilhante. Jorge Neto, Alexis Tsipras pediu aqui a extensão do atual programa, também um novo financiamento por mais 2 anos, conjugado aqui com a reestruturação da dívida. Fez este pedido a dizer que não terá sido apresentado um plano viável à Grécia e de que o país não poderá entrar aqui num default técnico. Parece-lhe que ainda existe disponibilidade das entidades europeias para uma cedência a este nível, apesar de Dijsselbloem ter dito já que pouco há a fazer porque a Grécia continua a manter este não no referendo. Bom, eu estou de acordo com Ela Oliveira relativamente àquilo que é a complexidade da situação e a sua imprevisibilidade. Nós, de facto, estamos a falar do assunto neste momento, daqui a uma hora, porventura, teríamos que emitir um comentário diferente, porque as coisas alteraram-se nesse curto espaço de tempo. E, portanto, há aqui uma dose de aleatoriedade que não é despicienda. E, concretamente, relativamente à Grécia, a Tsipras e ao Syriza, essa imprevisibilidade ainda é maior, porque não há, digamos, uma uniformidade, uma linearidade coerente no seu comportamento. E, muitas vezes, é difícil perceber porque é que Syriza toma determinadas atitudes. A questão do referendo não era expectável. Hoje percebe-se que o referendo foi feito como uma tábua de salvação de Tsipras e de Syriza para conter ou para aplacar alguma contestação interna que estava a surgir e que estava a minar o próprio Syriza. Mas depois de apresentar o referendo e de o ter marcado, e ele estar já agendado para o próximo dia 5 de julho, toma uma proposta que, à partida, vai em rota de colisão com o referendo. Deveria aguardar o resultado do referendo antes de apresentar qualquer proposta, mas não. A meio do caminho, vira o jogo e apresenta esta proposta de extensão do resgate, da assistência e a reestruturação da dívida. O que não deixa de ser uma perplexidade, mesmo para os credores, e daí esta reação do Presidente do Eurogrupo, dizendo que as conversações com a Grécia são muito difíceis porque elas não são divisáveis, não têm uma linha coerente de rumo. Bom, a crescer a tudo isto, há o terceiro vetor, que não tem a ver com a Grécia, não tem a ver com os credores, tem a ver, de facto, com aqueles que estão expectantes no mundo, os grandes players do mundo, particularmente os Estados Unidos, a China e a Rússia, que estão a olhar para isto com séria preocupação, já não do ponto de vista estritamente mercantilista ou do microcosmos da Grécia, mas do ponto de vista geoestratégico mundial, do equilíbrio de poderes, que obviamente não gosta de ser bolido com situações que podem causar perturbação enorme do ponto de vista dos mercados e do ponto de vista também político. É curioso, por exemplo, verificar que a China, que à partida seria uma potência que estaria, enfim, para lá do sol oposto relativamente às implicações da Grécia, teve o cuidado na segunda-feira de vir manifestar ao mais alto nível que estava muito preocupada com a situação da Grécia, o que não deixa de ser surpreendente. A própria Rússia, de quem se tem falado muito pelo facto de Tsipras procurar uma espécie de alternativa e até, de alguma forma, quase que chantageando a Europa de que se poderá
que poderá aproximar-se da Rússia, com todas as implicações que isso poderá ter do ponto de vista geopolítico, também já veio manifestar a sua preocupação com essa instabilidade da Grécia. E, para não dizer, porque não, os Estados Unidos, que a meu ver, quer queiramos, quer não, vão ter uma palavra final neste assunto. Eu tenho-me apercebido, ao longo destes últimos meses, contactos regulares do Obama com a senhora Merkel, nos períodos mais críticos deste confronto. E tenho percebido, ou pelo menos acho que é possível perceber, que a senhora Merkel está sensível a esses apelos de Barack Obama, ao ponto de, tanto quanto se sabe, ter até uma perspectiva diferente do seu Ministro das Finanças, Schäuble, o tal que é puritano, ortodoxo, e vai ao ponto de querer que a Grécia seja apresentada como um exemplo de um mau aluno que tem que ser punido, e essa também é uma matéria que Timothy Geithner, agora no livro que o Helder Oliveira revelou, confirma, em conversas que teve com o Schäuble, mas que a imprensa já especulava que era assim, que era este o pensamento ortodoxo de Schäuble. O que é facto é que Merkel é mais sensível à questão política, tem mais experiência política, não vê só a questão de economicista, a questão financeira, a questão... E, portanto, admito, embora, enfim, com toda a vulnerabilidade que qualquer previsão nesta matéria pode ter, não temos aqui uma bola de cristal, mas admito que a questão geoestratégica e particularmente a posição dos Estados Unidos e a influência de Barack Obama vai acabar por prevalecer e levar os líderes europeus que andam de facto aqui de Herodes para Pilatos, sem uma linha de rumo coerente, acabem por se consertar no sentido de encontrar uma saída airosa para a Grécia. Eu continuo convencido que o final tem que ser este. Porque se não for este, é o princípio do fim do euro. Porque depois da Grécia virá alguém a seguir, provavelmente na linha de mira estará Portugal, não tenhamos ilusões, por muito que os nossos responsáveis falem na almofada financeira, são peanuts, são paliativos, lamento a implosão que pode ocorrer a seguir a um Grexit, e é a própria União Europeia que pode ser posta em causa, porque se efetivamente a União Monetária ruir, e ela começa, não é 19-1, como diz o Sr. Presidente da República, isso é uma afirmação que eu penso que foi infeliz do Sr. Presidente, é que isto não é uma questão aritmética, não é 19-1, é o que isto significa do ponto de vista da filosofia de solidariedade de uma União Monetária para uma ruptura que é uma ruptura irreversível e que a seguir vai levar, de facto, à ruptura da própria União Europeia. E eu recordo que este problema é um problema que acresce a muitos outros. A União Europeia hoje é um bloco que está a definhar desde logo do ponto de vista demográfico, uma população a envelhecer. Está a definhar também do ponto de vista económico, uma competição cada vez mais forte da Ásia, particularmente da China. Está a definhar do ponto de vista da segurança e da política internacional, onde já não tem uma palavra em conflitos que estão muito próximos de si, como é o caso da Síria, do Iraque ou da Líbia. Se definha também agora do ponto de vista da sua ainda muito prematura União Económica e Monetária. Bom, eu acho que está no horizonte o fim da Europa, que alguns profetas da desgraça há muito vêm vaticinado, mas que com esta erosão da solidariedade pode de facto ser uma realidade mais próxima do que muito boa gente pensa. Helder Oliveira, o Eurogrupo reúne hoje, mas Angela Merkel disse ontem que negociações agora só depois do referendo. Será uma reunião para marcar passo, só para cumprir a agenda, ou pode sair daqui uma solução para este problema? Sim, parece difícil. Quer dizer, portanto, a contradição do Syriza e do Tsipras em particular é extremamente preocupante. Eu julgo que isso deriva também da composição política do Syriza. Porque existem naturalmente forças dentro do Syriza que querem destruir a União Europeia. Do meu ponto de vista, não tenho dúvida nenhuma sobre essa matéria. Porque eles alinham, por exemplo, pelas teses do Partido Comunista Português. Muitas dessas pessoas alinham por essas teses. E, como sabe, o Partido Comunista Português quer sair do euro, não é? E é um primeiro passo para, eventualmente, destruir uma Europa de que eles são realmente os principais inimigos neste momento. Portanto, há um problema dentro do Syriza que é encontrar uma linha de rumo. Naturalmente que o Syriza alargou muito a sua base de apoio para poder vencer as eleições e, portanto, ao alargar essa base de apoio, estão lá dentro contradições porventura insanáveis e que estas posições dos líderes, quer do Ministro das Finanças, quer do Presidente, de facto revelam essas posições muito contraditórias. Portanto, o que é que pode acontecer neste momento? A minha sensação é que, de facto, o Primeiro-Ministro grego desconvoca o referendo, né?
Mas se não desconvoca o referendo, não vai haver negociações até segunda-feira, quase certeza absoluta. E neste momento, com estas contradições, não sou capaz de analisar a política interna grega, mas de facto eu julgo que os partidos que são a favor da União Europeia, incluindo alguma parte do próprio Syriza, vão fazer com que o sim prevaleça. E, portanto, nessa altura, cria-se outra situação extremamente difícil, que o Syriza acabou de apresentar uma proposta de que ele próprio pode não ser o condutor. Porque, de facto, se ele continua a dizer que é a favor do sim ou a favor do não, portanto, nessa altura, o Syriza, a única hipótese que tem é sair e provocar novas eleições. Não é? Estamos numa situação extremamente complexa e a Europa, de facto, tem que pensar naquilo que o Jorge Neto acabou de dizer, que é a sua decadência progressiva. E, portanto, é preciso encontrar líderes europeus com estofo, que infelizmente não existem muitos, não é? Para reencontrar um caminho e, de facto, esta crise pode ser o detonar de uma situação extremamente difícil para todos nós. Nós dependemos da Europa, não é? De facto, e se as coisas não correrem bem para a Europa, não vão correr de certeza bem para Portugal, quaisquer que sejam as almofadas conjunturais que nós tenhamos, não é? Jorge Neto, ontem à noite Yanis Varoufakis admitiu recorrer ao Tribunal Europeu de Justiça e fazer uso de todos os meios legais para evitar esta expulsão do país da zona euro e impedir o bloqueio do sistema bancário. O Ministro das Finanças diz que os tratados europeus não prevêem a possível saída de um membro aqui do euro e que, portanto, este estatuto não é negociável, este estatuto de membro. Poderá existir aqui uma brecha nos tratados que permita à Grécia permanecer sem cumprir as exigências dos credores? Os tratados, de facto, não prevêem tudo, mas também estamos habituados é uma realidade que é uma construção da Europa feita, tal como dizia Jean Monnet, passo a passo, step by step, e, portanto, naquelas situações que o tratado não prevê, por várias vezes o Tribunal de Justiça tem tomado decisões fazendo uma interpretação daquilo que é o espírito dos tratados. De facto, não está prevista a saída do euro, mas ela pode ocorrer, e ocorrer seguramente que não haverá, havendo vontade de todos os demais, não haverá obstáculo jurídico que, de facto, promova a saída do euro de alguém que não cumpre as regras do euro. E, portanto, acho que esse argumento de Varoufakis é mais um da retórica vai e consequente a que nos tem habituado de agitar e brandir ameaças no horizonte, mas que na prática são absolutamente irrelevantes, porque seguramente não vai ser o Tribunal de Justiça que vai, em sede jurídica, resolver o problema da Grécia e, portanto, a inevitabilidade da saída do euro por incumprimento das regras, por essa razão, a meu ver, não seria nenhum obstáculo. A questão é sobretudo política, não é jurídica, e a questão política é uma questão de facto muito complexa, com muitos atores no terreno e com muita ália do ponto de vista do seu comportamento. Concretamente o Syriza, como aqui há pouco vimos, tem posições completamente contraditórias, tem gente diferente no seu seio. Aliás, por exemplo, há quem diga que o não no referendo seria a porta de saída para o Syriza. Mas eu, por acaso, entendo até que pode não ser. Mas o sim também há quem defenda, se for o sim é contra a posição do Syriza, o Syriza vai ter que se demitir. Não é verdade. Se calhar até é uma razão para se manter, porque é uma forma... admitiu que não será o Syriza a cumprir este programa. Não, mas eu ouvi também o Tsipras dizer que quer seja ou não, quer seja o sim, que o Syriza não se demite. Também já ouvi o Tsipras dizer isso. E já ouvi dizer mesmo que se a aprovação for o sim, embora amanhã possa dizer o contrário, que irá aplicar, irá cumprir rigorosamente aquilo que o povo grego determinar. E, portanto, e há também quem defenda que uma vitória do sim é a forma de Tsipras aplacar os contestatários internos da ala mais esquerdista. Aliás, é bom dizer, eu estava a negociar em Bruxelas e tinha um ministro considerado mais radical de esquerda, que é o Flambo Aris, a aplacar os contestatários, os deputados contestatários que estavam a fazer quase uma rebelião no Parlamento grego. Portanto, no mesmo passo que ele estava a negociar o acordo, tinha alguém a aplacar a ira daqueles que contestavam. É uma situação particularmente difícil e há quem defenda que um sim é a forma de Tsipras eliminar essa contestação interna e poder levar a cabo uma renegociação, enfim, do programa de extensão com a União Europeia. Não sabemos. Acho que tudo isto é imprevisível. O que me preocupa, de facto, seriamente, é que não haja no final da linha bom senso que efetivamente deve prevalecer nesta situação, por forma a evitar o colapso
do projeto europeu, porque é isso que está em causa. Não é mais um, menos um, não é 19 menos um, não é almofada financeira, isso Portanto, não concorda conta. com a opinião de Cavaco Silva? Não concordo, manifestamente não concordo, acho que foi uma opinião, do ponto de vista objetivo, é verdade, 19 menos 1 são 18, todos nós sabemos fazer contas e sabemos que é assim, só que não... É muito mais do que isso. A saída de um primeiro é o pontapé de partida, é o pontapé de saída para uma erosão da solidariedade do próprio grupo que vai, de facto, miná-lo de uma forma indelével e que pode levar ao seu fim. E não só da zona euro, não são só os 18 da zona euro remanescentes, é o próprio projeto europeu. Porque no dia em que, de facto, o euro cair, cai provavelmente a seguir o projeto europeu. Repare, já começam a surgir vários sinais dessa desagregação. São partidos xenófobos que são contrários à imigração, são medidas propostas até por partidos no poder que são contrárias à solidariedade europeia, à liberdade de circulação das pessoas. Até o controle de capitais é contra, que surgiu agora na Grécia, é contra aquilo que são os princípios basilares do meio económico e monetário. Isto é tudo contraditório e, portanto, fica minada a confiança e a credibilidade do projeto europeu. E por muito que tenhamos 700 e tal deputados no Parlamento Europeu a tecer ossanas à solidariedade europeia, isso está muito longe da realidade se efetivamente no terreno essa solidariedade não se verificar. E, portanto, a seguir ao euro, a meu ver, virá o fim do projeto europeu e, a meu ver, o definhamento da Europa e o desaparecimento da Europa como potência económica que é nos dias de hoje. Alder Oliveira, ontem Jean-Claude Juncker tinha feito uma proposta de última hora de Tsipras, em que fazia algumas concessões da parte dos credores, mas impunha que Alexis Tsipras assinasse o acordo e que também defendesse o sim neste referendo. Uma proposta que foi rejeitada, até agora não houve nenhuma proposta em nenhuma altura que tenha sido aceita pelo governo grego. Parece-lhe que não estão disponíveis para nenhumas concessões? Nós estamos exatamente a ver, digamos, a própria dificuldade do Tsipras para interpretar aquilo que é a vontade do seu partido. Aparentemente estamos também nessa. Já agora, sublinhar aqui, relativamente à questão essencial que é a defesa do projeto europeu, e é preciso lembrar aos europeus que nós temos 70 anos de paz na Europa, embora não total paz, enfim, se discutirmos o que aconteceu nos Balcãs, mas temos 70 anos de paz da Europa porque há um projeto europeu e isso é extremamente importante dizer, não é? Ora bem, relativamente àquilo que é a opinião dos gregos, é realmente difícil interpretar essa opinião. Provavelmente por esta razão que aqui estamos a analisar, das dificuldades que o próprio partido de Tsipras, que é um conjunto de partidos, semelhante eventualmente ao Bloco de Esquerda em Portugal, semelhante, porque não tem lá o Bloco de Esquerda não tem lá o Partido Comunista, e de facto ele tem dificuldade em interpretar aquilo que é de facto a vontade do partido. Portanto, daí essas contradições. Nós esperamos, quer dizer, temos que esperar que de facto, perante aquilo que é o conjunto de opiniões a nível internacional, né? Algumas posições que nós vemos no interior da própria União Europeia. Volto a dizer que o Pierre Moscovici é um tipo muito interessante. Aliás, vi outro dia uma entrevista que ele deu em Washington, em dezembro passado, e que revela que é uma pessoa que tem consciência perfeita daquilo que a Europa não é apenas um problema contabilístico, financeiro, é um problema económico, é um problema de solidariedade social. Portanto, ele tem essa consciência, é um socialista francês, social-democrata em termos europeus. Portanto, há forças, apesar de tudo, na Europa que são a favor de soluções que permitam que nós saiamos desta crise, e temos que sair desta crise de uma maneira positiva, no sentido de defender, de facto, o projeto europeu. Jorge Neto, qual é que acha que será a decisão do povo grego neste referendo? A decisão do povo grego, de facto, a tirar a moeda ao ar. Tendo em conta as manifestações que temos visto, que parece um povo bastante dividido. Sim, penso que é um povo dividido. Enfim, vimos já algumas manifestações, o que é natural, a favor do não. Não vimos ainda manifestações a favor do sim. Mas houve ontem. Bom, mas as mais conhecidas, pelo menos foram mais faladas, foram as do não, o que também não surpreende, porque a mobilização da esquerda é sempre mais forte que a chamada maioria silenciosa, ou o povo anónimo. Faz-me lembrar o verão de 75. Exatamente. Não me surpreende. A esquerda é sempre mais organizada e, portanto, do ponto de vista da contestação e da exposição mediática, é sempre mais forte e mais eficaz. Agora, convence-me seriamente que o sim é uma hipótese. Penso que vai haver uma grande divisão, vai ser uma coisa muito dividida, mas estou convencido no final da linha que o sim vai preponderar,
até porque o povo grego vai começar a pensar no seguinte: vamos manter esta situação de ruptura em que só temos acesso a 60 euros por dia nas caixas multibanco, aquelas que ainda têm, estão provisionadas para isso, e isto vai continuar durante meses, anos, e as nossas pensões e os nossos filhos não vamos ter condições para nada, porque obviamente vamos regressar ao dracma com uma inflação de 40% ou 50%, com uma depreciação de 50% dos nossos bens, sem acesso aos mercados, sem acesso ao financiamento, não temos petróleo, temos turismo, mas se calhar os turistas também já não vêm. Não há dinheiro para a segurança, não há dinheiro para as pensões. Vamos continuar neste impasse mais um mês, 2 meses, 1 ano, até quando? Ou vamos procurar uma solução com a União Europeia? Qual é a solução qual é a saída mais amistosa para encontrar essa saída? É o sim. E, portanto, eu acho que na linha da meta vai preponderar o sim. Se me permite, só para terminar, já que o Hélder Oliveira trouxe aqui um livro que é muito interessante sobre a questão da análise que é feita no exterior e particularmente nos Estados Unidos, por um político de grande envergadura americana, foi secretário de Estado do Tesouro, que é Timothy Geithner, sobre a questão da Grécia e o seu relacionamento com a Alemanha e com os credores. Eu gostava de citar aqui também Michel Houellebecq, que recentemente publicou um livro muito interessante, que é o Submission em francês, Submission em português, já traduzido, e que basicamente diz um pouco daquilo que agora acabamos de falar. É que há um risco sério de uma degradação do projeto europeu, que pode levar a que a Europa deixe de existir nos próximos 50 anos. Aliás, aquilo é um livro de ficção que basicamente retrata a possibilidade da ascendência da civilização muçulmana no Ocidente, e particularmente em França, mas que pode ser o princípio do fim da Europa tal qual a conhecemos hoje. Muito obrigada por terem estado presentes no Conselho Consultivo de hoje. Amanhã voltamos com outro tema em análise.